Vamos falar mais sobre etarismo com a ativista e especialista em envelhecimento saudável, Geni Costa. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo, Geni. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Linda essa reportagem, né? Um exemplo de vida para nós que estamos aí chegando aos 40 e já passaram nos 40 também. É um exemplo para todos nós, né? Para os que estão chegando e para os que já estão, né, vivendo essa fase da vida. Ela dá o exemplo de que sonhos e realizações podem ser realizadas a qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer etapa da vida. Isso é importante. Exatamente. Até como tirar uma carteira de motorista, não só uma faculdade, fazer um curso novo, um trabalho voluntário para todas as idades, né? A gente pode começar. Exato, como a entrevistada disse, né, que quanto mais você tem conhecimento, mais você sabe o quanto você não sabe. E daí você quer mais. Quando a gente não tem conhecimento, você não tem perspectivas, não almeja mais, né? Então, realmente é preciso ter conhecimento. E sobre todo o processo da nossa vida, de crescimento, desenvolvimento, maturidade, velhice, como é que perpassa tudo isso? E nós temos que conviver todas as gerações juntos. Nós nos somamos, né? Somamos e a possibilidade de termos mais conhecimento e uma relação mais profícua será maior. Até porque a vida não para, né, gente? Nunca para. E os sonhos também não morrem. Exatamente. Mas vamos explicar o tema de hoje, etarismo. O que significa? Então, etarismo significa um preconceito perverso com relação à idade. Ele foi determinado, existe também idadismo, ageísmo, isso vem de outras palavras, por exemplo, ageísmo vem do inglês, que é age, age surgiu o ageísmo, idadismo vem de idade, etarismo vem de faixas etárias, então isso significa, são palavras que determinam um preconceito independente da idade de quem tem para o outro, relacionado à questão de quantos anos você tem. Então, preconceito com relação a, eu tenho 40 anos, estou fazendo faculdade. Quem disse que isso é um problema? Né? Que bom! E quem disse que isso é um problema? Mas tem pessoas mais jovens que acreditam que 40 já não é tão jovem assim. Tem pessoas de 40 que acham que outras pessoas muito mais velhas também não quer dizer que são só os jovens que têm preconceito. Esse preconceito está arraigado em toda a nossa cultura e ele existe em todos os lugares. O que a gente precisa é fazer isso, repassar conhecimento, repassar propostas políticas de conhecimento, de respeito, de você saber o que está sendo em você. Uma pessoa preconceituosa de etarismo hoje, ela acho que já está bem fora de moda. E ela está falando dela no futuro, né? Sim. Porque se ela não morrer, ela vai ser uma pessoa de mais idade. Ela vai ser uma idosa, ela vai ser... Hoje nem se fala idosa, uma pessoa idosa. Ela vai ser uma pessoa que está vivendo a categoria velhice. E falar de mim hoje na juventude é falar de mim na minha velhice. Então, é uma coisa desnecessária. Cabe todo mundo, existe espaço para todos. E se todos nós vamos envelhecer, que esse envelhecimento seja feito de uma forma saudável, e você é especialista nisso. Menos penosa, né? Eu, inclusive, um dia um colega disse que eu legislo em causa própria, porque eu comecei a trabalhar com esse público muito jovem mesmo, e persegui todo esse processo. Ainda jovem, me aposentei e não continuei, e não parei, continuei a trabalhar, a defender a causa, a defender a causa coletiva, não pessoal, mas entendendo que é possível você ter sonhos, vida, qualidade dessa vida até o fim, seja lá quando for. E a idade também está na cabeça, né? Na verdade, existem leis. Idade psicológica. As leis, elas determinam. Por exemplo, uma pessoa é considerada uma pessoa idosa a partir de 60 anos no nosso país, nos países em desenvolvimento.
Nos países desenvolvidos são 65 anos, 75 e outros mais, que não é o caso. Então, você diz, eu tenho 60 anos e sou uma pessoa jovem. Eu me sinto assim, que é o que você colocou, a idade psicológica. Eu me sinto bem, eu me sinto jovem. Então, eu não preciso utilizar nenhuma das leis de benefícios das pessoas que envelheceram. A lei não existe só para você, ela existe para você e todas as outras pessoas que estão dentro dessa categoria, que é a velhice, que começa aos 60 e sabe-se lá quando ela termina, quando ela terá um fim. Então, cabe a nós dizermos, olha, eu não preciso, eu não uso e vou deixar para outro usar. Um lugar na fila, um estacionamento. Agora, é direito seu? É. E eu posso usar? Posso e devo. Então, existe isso, existe a norma, a regra legal, mas também existe o bom senso, existe a sua idade que você percebe em você, é o que a gente fala de qualidade de vida percebida, como eu me vejo. Então, é um pouco isso, o etarismo, ele é perverso, ele desqualifica as pessoas. Se eu sou mais jovem, desqualifico um que tem um pouco mais de idade, estou falando de mim no futuro, mas eu desqualifico com qual afirmativa? Com simplesmente crítica? Simplesmente por ser perversa? Ela fez feio, ela não é tão bonita, esse corpo aqui que é o bacana. Porque isso é a sociedade, a cultura insiste que a gente seja assim. E se a gente não lutar contra, a gente vai repetindo esses estereótipos e eles vão se fortalecendo ao longo de toda a vida. A mudança é sempre bem-vinda, inclusive no mercado de trabalho, que é a nossa próxima reportagem. Combinado. E o número de trabalhadores com mais de 50 anos dobrou nos últimos 15 anos. Acompanhe. Segundo o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, os trabalhadores acima de 50 anos eram quase 4 milhões e 500 mil em 2006 e passaram para mais de 9 milhões em 2021. A faixa etária ocupa 19% das vagas. A maior contratação é no comércio, depois vem o setor de serviços e a indústria. A maior parte de trabalhadores com 50 anos ou mais está no Sudeste, mas o maior crescimento se deu nas regiões Norte e Centro-Oeste. Nestes últimos 15 anos, a participação das mulheres desta faixa etária cresceu mais do que a dos homens, mas elas são menos da metade dos trabalhadores. O SENAI explica que todos os números são resultado de políticas voltadas para a requalificação destes profissionais para a manutenção ou recolocação deles no mercado de trabalho. E que esse mercado seja mais abrangido para os 50 mais. Ainda falta um tempo ainda para as coisas acontecerem de uma forma mais positiva como a gente deseja. Como na reportagem dizendo que as mulheres, estão mais no mercado e ainda é um número bem pequeno, mas também nós somos mais que os homens, E nós estamos vivendo um momento, eu não chamaria de boom, mas eu chamaria de explosão da mulher 50 mais. Ela não está adormecida, porque até pouco tempo existia até 40, depois a 60 já era o da velhice, da pessoa idosa, e os 50 ficava ali meio que perdido. Ele não era nem de lá e nem era de cá. E hoje, essa faixa etária, digamos, essa década, está muito trabalhadora, está muito influente, está muito dinâmica, está assim, ganhando um espaço, não só no mercado de trabalho, mas de toda a referência social dela. Ela está sendo mais respeitada, ela está sabendo se impor mais. É um momento extremamente positivo para uma velhice positiva também. As mulheres de 50 mais, homens também estão cada vez mais ativos, muitos na academia também acordando cedo, dando exemplos para os jovens aí preguiçosos, inclusive. A gente precisa trabalhar muito o sedentarismo, Sim. Que é a doença que mais mata no nosso país, inclusive, é o sedentarismo. E hoje, se eu vou viver muito, a perspectiva de vida está bem maior, a longevidade está bem estendida. Se eu vou viver muito, que eu viva bem. Se eu vou viver
Desculpa novamente. Se eu vou viver muito, que eu viva com qualidade de vida, com autonomia, com independência. Para isso, eu preciso trabalhar toda essa minha estrutura de corpo, mente, questões espirituais, todas as grandes dimensões que nos compõem. Tem que estar tudo envolvido para que a gente viva bem, e viva muito e viva bem. Essa é a máxima de todos que a gente pensa, né, para todos. E com qualidade de vida. Sem dúvida. O desejo sexual também. Faz parte desse pacote. Até pouquíssimo tempo não se falava. Falava em velhice, era tabu falar em desejo sexual, namoro, novos casamentos, novos envolvimentos. Isso era proibido. Era temática, assim, extremamente fechada. Falar sobre envelhecimento, morte e sexo sempre foi um problema sério para as pessoas que estão envelhecendo. Então, quando hoje se fala em desejo, se fala em os médicos que trabalham toda essa questão de hormônios, de qualidade de vida sexual, a psicologia tem uma linha bem voltada para essa questão e que nos dá a chance de nos vermos, nós, pessoas de mais idade, enxergar que existem possibilidades além dessas que estão aí publicadas, digamos assim. Existem outras possibilidades e que elas não são pecaminosas, elas não são proibidas, elas são comuns. Pelo contrário. Pelo contrário, ela é de direito de todos nós. E isso faz parte dessa saúde, desse envelhecimento saudável. Toda essa questão. É tudo junto, né? Você fala assim, eu tenho um corpo maravilhoso, mas se o meu cérebro não está bem, o meu corpo vai padecer, porque quem determina o que ele faz é o cérebro. Se eu estou com o meu cérebro ótimo, o meu corpo perfeito, todo trabalhado com performance 100%, mas a minha saúde emocional bem debilitada, não funciona nenhum. Nada funciona. Então, esse conjunto harmônico de todos nós, de sentimentos, de amor, de emoção, de competência física, de competência emocional, de competência cognitiva, tem que estar tudo numa determinada harmonia para que você consiga viver plenamente todas as suas etapas da vida. Até porque para ter uma autoestima, um amor próprio também sempre em dia. Isso faz toda a diferença em tudo nessa vida. Em tudo, né? Em tudo. A autoestima, eu saber que, olha, eu envelheci, mas eu mudei, muita coisa mudou em mim. Mudou a minha tez, o meu corpo, a minha destreza. Muita coisa muda. Isso não tem que romantizar o envelhecimento. Ele vai acontecer, nós teremos muitos declínios, teremos mudanças, transformações, grandes alterações. Mas também não podemos esquecer que existem outros benefícios. Benefícios como, por exemplo, você saber perdoar, você saber ter gratidão, você saber ser resiliente. A experiência de vida, né? E essa você carrega durante toda a vida. Chega essa hora uma determinada etapa que você diz, olha, não deu certo, que bom que não deu, amanhã vai dar. Você articula melhor tudo isso, entendeu? Porque na juventude é tudo muito cobrado. Na sua fase produtiva você tem que ser maravilhoso. E você, se não produzir, você cobra de si, porque o tempo todo você é vigiado, cobrado, exigido, e tudo de hoje, né, mais ainda, o mediatismo. É tudo para agora, ou se não tivesse que ter sido para ontem. Então, a cobrança é muito maior. Depois de uma determinada etapa da vida, as cobranças também existem, mas elas são dosadas homeopaticamente. E a tecnologia está aí para ajudar também, né? Até na questão hormonal, em todos os procedimentos que podem ser feitos para ficar se sentindo até um pouco mais bonito, né? Vem de dentro, beleza, mas se sentir, olhar no espelho ali e falar, tá ótimo, assim.
Existe essa possibilidade de... Se tem que fazer uma cirurgia, faz. Se tem condição, Se faça. tem condição, faça. Por que não? Se tem que... Não tem idade para isso também. Não existe. Para estudar, para ser... Eu vou te contar um exemplo. Eu me tornei poetisa depois que eu me aposentei. Eu me dei essa chance. E percebi que eu tinha esse talento, só que adormecido. Então, hoje eu sou poetisa porque eu me permiti. Então, existem vários talentos em nós. Existem momentos para você deixá-los aflorarem ou não. Então, existe essa possibilidade de você ser várias pessoas ao mesmo tempo ao longo de toda a sua vida, desde que você permita. Então, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode viajar, que é um nicho de mercado maravilhoso hoje. São os 50 mais. E não são viagens só de entretenimento. As viagens hoje dos 50 mais, por exemplo, existe uma que é para você fazer uma imersão de 3 meses para você estudar inglês. 50 mais. Existem várias, eu conheço algumas. Existe uma que é para você conhecer culturas medievais. Existe uma outra que é para você fazer uma imersão para estudar francês. Então, são várias possibilidades que você pode encontrar para você se incluir e ter as suas competências e a sua autoestima em cima. Não necessariamente acompanhada. Você pode aproveitar e fazer sozinha, se até desejar. Arrumar um novo amor. Arrumar um novo amor, por que não? Por que não? Existe essa possibilidade. É uma redescoberta, né? Vai se descobrindo e descobrindo. Cada dia mais novidades, mais coisas que não parou para reparar também, né? Com a correria do dia a dia. E vai se reinventando também. E eu acho que agora, em especial o Brasil, está envelhecendo muito rápido. Os países europeus levaram um século para envelhecer. O Brasil está envelhecendo em meio século. Então, é um país que está envelhecendo sem grandes perspectivas de assistência, de cuidados, digamos, governamentais, digamos, em nível macro. Então, políticas públicas estão deixando de existir e precisariam existir para acolher esse público que está chegando. E está chegando muita gente idosa, que a gente chama de pessoas na velhice, né? Envelhecidas, e precisam de mais atenção, de cuidados especiais, e ao mesmo tempo está acontecendo no Brasil um momento muito importante, que é o encontro de gerações. Que seja no trabalho, que seja na dança, que seja na atividade física, que sejam nas crenças. Existe uma relação muito forte das gerações, e isso é enriquecedor, porque existe aquele equilíbrio que a pessoa de mais idade tem e que o mais jovem nem sempre tem. Empresas hoje estão trabalhando tentando buscar esse equilíbrio, porque o jovem é muito criativo, muito rápido, muito produtivo, mas as relações estavam sendo muito comprometidas. Então, eles estão fazendo uma aproximação de pessoas mais maduras, digamos assim, para dar esse equilíbrio emocional para os mais jovens com relação às pessoas mais maduras. Esse é um momento fundamental, e eu acredito que as empresas, se pensarem bem, farão isso bem rapidamente, porque em poucas décadas só seremos pessoas mais velhas. E aí, como que vai ser se não tivermos esse preparo até chegar lá? É uma excelente reflexão, uma excelente dica. E nós temos agora uma pesquisa sobre o envelhecimento, uma nova pesquisa sobre esse envelhecimento que mostra que as mulheres começam esse processo 21 anos antes dos homens. Apesar desse fator biológico, a ciência também já sabe que o ambiente é mais determinante para a longevidade de homens e mulheres. Para alguns ele está distante, parece até que nunca vai existir. Já outros convivem com ele há algum tempo. Não importa o gênero, etnia ou classe social, uma coisa é certa: todos nós vamos envelhecer. Nós nascemos, crescemos e começamos a perder, depois de atingir um pico,
nós começamos a perder funções dos órgãos. Vai perdendo a capacidade respiratória, nós vamos perdendo a capacidade de produzir insulina, de filtrar através dos rins, né, a urina. Só que nas mulheres esse processo começa mais cedo, segundo uma pesquisa feita pelo Centro de Envelhecimento Saudável da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. O estudo analisou 33 milhões de laudos de biópsia de quase 5 milhões de pessoas de todas as idades. A conclusão é que o envelhecimento começa aos 19 anos nas mulheres, enquanto nos homens, os primeiros sinais só aparecem por volta dos 40. A hipótese mais provável, segundo os pesquisadores, é de que esse processo pode estar associado aos hormônios. Uma das grandes diferenças homem e mulher é nos níveis de hormônio. Estrógeno maior na mulher, testosterona maior no homem. A mulher tem um cromossomo Y a mais. A geneticista Maiana Zatz, que estuda o DNA de pessoas com mais de 100 anos, também acredita que os hormônios podem ser a chave da hipótese da pesquisa. Eu acho interessante mostrar que o envelhecimento é mais precoce nas mulheres, porque a gente sabe que as mulheres vivem mais. E isso no mundo todo, né, a expectativa de vida é maior para as mulheres do que para os homens. Então eu acredito que o fato delas começarem a envelhecer antes deve ter uma razão hormonal, porque apesar das mulheres viverem mais, a capacidade, né, o ciclo reprodutivo da mulher é menor do que o do homem. A boa notícia é que o envelhecimento depende muito mais do ambiente em que estamos inseridos do que da nossa genética. Ou seja, é possível fazer com que esse processo seja menos desgastante. Porque a gente sabe que o envelhecimento depende 20% da genética e 80% do ambiente. O que é uma boa notícia, né? Porque é mais fácil controlar o ambiente do que a genética, tá? Bom, o que é um ambiente saudável? Todo mundo sabe, né? É você fazer exercício físico, não ter sobrepeso, ter uma alimentação saudável. Com bons hábitos, os cabelos brancos e os anos acumulados na RG serão apenas consequências do tempo. A Lela, de 68 anos, é prova disso. Cozinho todos os dias, não faço fritura. Gosto de caminhar bastante, costumo fazer trilha na natureza. Se não fosse os aniversários, eu tinha quase convicção de que não estava velha. E nem tá, né, Jani? E nem tá, porque ela tá podendo aproveitar a vida Fazendo ainda, musculação né? ainda. Fazendo que musculação. E ela vai viver bem, muito e bem. Essa é a perspectiva. O desejo de todos nós, né? Com certeza. E você também pratica várias atividades. Então, para a gente encerrar, deixa aí, então, uma mensagem final para quem está te assistindo, para mostrar esse envelhecimento saudável, que vai fazer parte de todos nós, se a gente fizer por onde, né? Exatamente. As pessoas costumam achar que a responsabilidade do seu envelhecimento é do médico, é do psicoterapeuta, não é de ninguém. Essa primeira responsabilidade, ela é nossa. Então, quanto mais cedo a gente começar a se cuidar, melhor será. E não tem época para começar atividade física, dança, pilates, curso de oratória, música, canto, coral, ou seja, todo dia é dia de aprender e ser feliz. É isso mesmo. Muito obrigada, que linda mensagem que fica aí para todos que estão nos acompanhando. Até a próxima aqui no Informativo. Boa noite. Boa noite.